Ajuda-nos, ajuda-nos, ajuda-nos. Esta é a mensagem desta noite. Isaías 41, o versículo 6. Vamos falar com Deus. Pai querido, estamos diante da Tua palavra e neste momento de reflexão nós rogamos, ajuda-nos, ó Pai, ilumina o entendimento do Teu povo, que a Tua voz chegue a cada coração e todos sejam abençoados por Ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Isaías 41, 6. Um ao outro ajudou, e ao seu próximo disse, sê forte. Nós lemos esse texto há pouco tempo e estudamos a respeito dele. Naquele estudo, na exegese que fizemos, encontramos que a palavra que está sendo dita aqui não é uma palavra sobre algo que está acontecendo no meio do seu povo. É claro, acontecia no meio do povo de Deus. Os profetas, aqueles servos fiéis, eles ajudavam um ao outro, eles davam uma palavra de ânimo um ao outro. Mas o texto aqui está se referindo sobre uma equipe que está se ajudando, se animando para uma obra. O que era isso que eles estavam fazendo? No versículo 7 a gente vai encontrar. Assim o artífice anima ao ourives. Assim, né? Um ao outro ajudando e dizendo, anima-te, esforça-te. O artífice anima ao ourives. O artífice é aquele que faz o desenho da forma, né? Daquilo que é mecânico, daquilo que é industrial, é aquele que vai estabelecer como vai ser aquela peça. O ourives é aquele que trabalha com ouro e com prata, um animando ao outro naquilo que vão fazer. Continua o texto. Aquele que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, um anima o outro. A pessoa com o martelo, batendo para dar forma àquilo que está sendo feito. E a bigorna, que é aquela peça de ferro bruta, onde a pancada vai ser maior, para que o alisamento se conclua e as arestas sejam tiradas. Muito bem, o texto diz que eles estão se animando um ao outro e dizendo da soldadura. A soldadura é essa peça que eles estão fazendo depois que fica pronta. Eles dizem, está bem feita. O que eles fazem então? Com pregos, fixa o ídolo para que não oscile. Aquela peça é um ídolo. Aquilo que estão fabricando é um ídolo. Aquilo que estão se animando para que possam realizar é um ídolo. A palavra de Deus aqui nesse capítulo vai fazer um contraste entre aquela animação, aquele empenho, aquela obra e aquilo que vem de Deus. No versículo 8 fala assim, mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu servo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Com eles é de um jeito, mas com você é diferente. E como é? Diz o versículo 10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. É isso. Deus está se colocando aqui como aquele que pode valer. O ídolo não vai poder valer coisa alguma. Os deuses também não, porque são invenção de homens. Não existe outro Deus. O próprio ser humano é que cria aqueles deuses, aquelas crendices, as suas superstições. Mas Deus é real. Ele está presente. Ele vai valer aquele que pertence a ele. Quando a gente vai estudando a palavra de Deus, nós vamos encontrando Deus chamando o ser humano para um raciocínio, para que ele possa pensar a respeito. No versículo 2, diz assim, quem suscitou do Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Quem faz que as nações se lhe submetam e que ele calque aos pés os reis e com a sua espada os transforme em pó e com o seu arco em palha que o vento rebata? Quem faz coisas grandiosas assim? Persegue-os e passa adiante em segurança por uma vereda que seus pés jamais trilharam. O caminho é misterioso. Tudo isso que acontece é um mistério. Quem é que faz isso acontecer? Diz aqui o versículo 4, aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro e com os últimos, eu mesmo. Deus se apresenta aqui. Esse que é o teu ajudador, é esse que faz coisas tremendas, maravilhosas, grandiosas. E com respeito aos outros povos, o versículo 5 fala, os países do mar viram isto e temeram. Aí você lembra daquele mar, né, o Mar Vermelho, e a nação que tinha ali do Egito, outras nações que haviam ao redor, que tomaram conhecimento
das maravilhas, dos prodígios que Deus tinha feito em favor do seu povo, e eles temeram. Diz aqui o texto, os fins da terra tremeram, os fins da terra se abalaram. Não foi só ali, mas por toda parte se fez ouvir o poder de Deus e a maneira como Deus exerce o seu poder em favor do seu povo. Diz aqui o texto, aproximaram-se e vieram. Essas pessoas que estavam ao redor do Mar Vermelho, né, perto do Rio Jordão, e ouviram isso tudo, e viram isso tudo. Aquelas pessoas que foram de outros lugares distantes, né, de terras longínquas, que também ouviram falar, ficaram perturbadas, ficaram preocupadas. Eles vieram, eles se reuniram, e aí vem o versículo 6. Um ao outro ajudou, e ao seu próximo disse, ser forte. E aí eles começaram a pensar em alguma coisa que pudesse lhes valer. Construíram os seus ídolos, né, tiveram lá suas imaginações de superstições e de deuses, mas nada disso adiantou a qualquer deles, porque sempre o povo de Deus foi vitorioso, porque o povo de Deus foi abençoado, porque o povo de Deus tinha os cuidados de Deus e a proteção de Deus. Deus ajudava o seu povo. Esse é o ensino do capítulo 41, que Isaías deixou registrado para nós. Nós vamos ver o que acontece quando alguém se levanta contra o povo de Deus. Está no versículo 11. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Envergonhados e confundidos. Se levantou contra ti, ficou indignado, ficou aborrecido, se levantou e quer fazer alguma coisa contra ti, será envergonhado e será confundido. Diz aqui, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Reduzidos a nada, por mais que pareçam ser grandiosos, poderosos, aqueles que contendem com vocês vão perecer. Por quê? Porque Deus está com vocês. Continua o versículo 12. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás. Cadê? Onde está aquele problema? Onde está aquele povo? Onde está aquele inimigo, aquele adversário? Até o diabo que ruge como leão, quando ele encontra um coração que está sujeito a Deus, ele foge, ele foge. Aqui continua a palavra de Deus. Serão reduzidos a nada, a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti. Levantou-se contra você. Se você é um servo de Deus, está andando na presença do Senhor, se você tem os cuidados dele na tua vida, aqueles que se levantam contra você são reduzidos a nada. Aqueles que guerreiam contra ti e querem te ferir, fazer mal, serão reduzidos a nada. Por quê? Diz o versículo 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. É isso, meu querido. Quando você passa por uma situação difícil, quando um problema se levanta, quando vem a dor, quando vem a necessidade, quando alguém se levanta contra você, né? Deus, ele compra o seu barulho, compra a sua briga, e ele vai assumir o teu lugar, porque ele vai lutar em teu favor. A guerra que seria tua será dele, e ele vai pelejar para que você possa ser vitorioso. É por isso que nada nem ninguém vai prevalecer contra aquele que é servo de Deus, que procura andar com sinceridade, com integridade de coração na presença do Senhor, que confia a sua vida nas mãos do Senhor. Continuando aqui, nós vamos encontrar que essa coisa de Deus agir na vida daqueles que são seus, de proteger, né, de ajudar, é uma coisa que algumas vezes acontece, como foi lá com o Josafá, diante daqueles reis, né, que ele colocou os levitas para louvar o Senhor, os cantores, e Deus deu vitória, né, inimigo matando inimigo. Ou contra o rei Ezequias, né, que também ele não precisou de entrar na batalha, foi Deus que venceu lá, Senaqueribe, aqueles inimigos. Acontece isso, com certeza, mas na maioria das vezes, Deus vai te dar essa vitória, Deus vai fazer você triunfar usando você mesmo. Você vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Diz aqui o versículo 15, eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Esse trilho novo, né, e cortante, a gente vai pensar naquela coisa do boi que está puxando o arado. E esse arado é uma peça que tem embaixo essas rodas, que são discos de ferro, que estão encostadas no chão. Conforme o animal puxa, aquelas rodas vão girando e aquela terra dura, aquele barro, vai sendo afofado, vai sendo quebrado. Assim, meu irmão, assim, minha irmã, Deus ele vai fazer você triunfar, você vencer. Mas isso vai acontecer através de você mesmo, porque Deus vai te usar. Assim como foi, lembra com o Davi, né, diante do gigante Golias? Deus usou o próprio Davi para poder vencer aquele inimigo.
Foi Deus que deu a vitória a Davi, mas Deus deu vitória a Davi através do próprio Davi. Assim é com cada um de nós. Você vai passar suas dificuldades, suas lutas, né? É problema financeiro, problema de saúde. A gente tem problema que não acaba mais, né? Problema tem aos montes desse mundo. Mas seja qual for o problema que você tiver, encare com coragem, encare com disposição, né? Conforme disse o servo do Senhor, eu sei em quem tenho crido, né? O outro servo, eu sei que meu Redentor vive. Gosto muito dessas citações. Por quê? Porque você precisa ter esse sentimento e encarar. Porque aquilo que Deus quer fazer e tem para fazer, né? As promessas dele para a tua vida vão se cumprir. E geralmente é assim, você se empenhando. Às vezes é difícil, mas se empenhe, porque Deus está cuidando de você para te fazer vitorioso. Aqui o texto continua no versículo 16. Tu os padejarás e o vento os levará. Padejar é pegar com a pá e lançar ao vento. Pois é, pega com a pá e lança ao vento. Se você reduziu tudo à palha, pegou a palha e jogou para o vento, né? O vento vai espalhar aquilo e aquilo vai sumir e não vai sobrar nada. Meu querido e minha querida, você que é um servo de Deus, quando você passar por uma dificuldade, lembre-se, Deus está contigo. Aqueles idólatras, eles não tinham como ter uma bênção, uma vitória, prosperar, porque os ídolos não são nada. Os deuses são imaginações da mente deles. As superstições não valem de nada também. Mas você tem essa condição de seguir avante e vencer. E seja qual for o mal que se levantar contra você, você tem essa condição de vencer aquele mal. E mesmo que você não tenha recursos, né, seus recursos sejam muito poucos, você tem essa condição de, através desses recursos, Deus te abençoar. E aquilo que parece ser coisa de nada, Deus usar e você ser, de uma maneira milagrosa, vitorioso. Por quê? Porque Deus cuida de você. Ele está olhando por você e Ele te ajuda em cada palavra que você diz, em cada decisão que você toma, em cada passo que você dá, em cada luta que você entra, Ele está lutando por você. Aqui a palavra de Deus nos dá esse ensino de que Deus está contigo, Deus está comigo. Agora é interessante quando a gente examina a palavra de Deus e vê que Deus está falando aqui não só para Isaías, não só para o rei ou para o sacerdote, não só para aquele que trabalha no campo ou trabalha na cidade, não só para o solteiro ou para aquele que está casado. Deus fala para todo mundo. Deus fala para todo aquele povo. E aquele povo precisa ter essa consciência. Eu preciso ouvir essa palavra. Eu preciso acreditar nisso. Eu preciso crer nesse Deus. Eu preciso me dispor para isso. Às vezes, irmãos, é preciso que alguém chegue para você e fale. Às vezes, irmãos, é preciso que alguém chegue para você, coloque a mão no seu ombro e diga, vamos juntos. Às vezes alguém vai ter que te levantar. O próprio profeta Isaías foi usado por Deus para levar essa palavra de ânimo, para poder fortalecer aquele povo. É muito importante. Esse texto, um ao outro ajudou, e ao seu próximo disse, ser forte, que era a realidade entre os idosos que não conseguiam nada, precisa ser a realidade entre eu e você. Por isso, aquela palavra que eu coloquei no início, nos ajude. Nos ajude, nós precisamos de você. O pastor Licurgo precisa de você. É um servo de Deus, está se esforçando, mas a tua oração é importante, a tua palavra, né, a tua destra, o teu companheirismo é muito importante. O conselho, cada presbítero que está nessa igreja e que tem se empenhado, precisa de você. São homens como eu, limitados, mas são homens que estão dedicando a sua vida à obra do Senhor, procurando fazer o melhor. E preciso da tua oração, preciso da tua palavra, da tua compreensão. Nós estamos aqui juntos como servos de Deus. Olhe para os diáconos, olhe para os líderes das sociedades, olhe para os irmãos e para as irmãs, esses que apresentam aqui no grupo da igreja o louvor, a oração. Temos pessoas que nos ajudam na edição, tem pessoas que estão sempre ligando e dando sugestão e oferecendo alguma coisa que possam fazer. Meus irmãos, cada uma dessas pessoas precisa da tua ajuda. Ore por nós, caminhe conosco. Se alguma coisa acontecer, você falar assim, poxa, é justamente isso que eu queria, glória a Deus. Deus está cumprindo a vontade dele e a tua vontade. Mas se alguma coisa acontecer e não for aquilo que você estava querendo, clame pela misericórdia de Deus. Olhe com misericórdia para nós que somos servos do Senhor e vamos nos ajudar. Quem sabe, né, trocando uma ideia, talvez dando sugestões,
Ou talvez, né, numa conversa, você vai entender o que aconteceu e a gente vai permanecer junto, porque na verdade nós somos irmãos em Cristo, somos um povo só. E como um povo só que somos, nós vamos continuar fazendo a obra do Senhor. Por quê? Porque Ele nos ajuda em tudo que nós fizermos na obra dele. Ele nos ajuda em tudo que nós precisarmos e realizarmos na nossa vida na face da terra. Ele ajuda um ao outro, né? A mim e a você, a todos nós. E nós precisamos também estar com esse sentimento de ajuda mútua, porque assim Deus vai manifestar sobre mim e sobre você cada vez mais a misericórdia dele, a graça dele superabundando na nossa vida. Que Deus te abençoe. E mais uma vez fica aqui o apelo. Nos ajude. E vamos juntos fazer a obra daquele que nos ajuda em tudo. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.